Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio João Angra de Divinópolis, terceiro ano querido. Bora para mais uma aula de literatura, né? Nossa nona aula do terceiro trimestre. Semana passada nós conversamos sobre a segunda geração modernista no Brasil e hoje nós vamos falar da primeira geração modernista no Brasil, agora nós vamos falar da segunda geração modernista no Brasil, uma geração chamada aí de geração da consolidação, né? Nós tivemos um primeiro momento, aquele momento forte de contestação, de ruptura, né, de quebra de paradigmas, de excesso de nacionalismo. E essa segunda geração é aquela geração que vai mostrar que o modernismo havia sido aceito, né, de uma certa forma, né, virou moda e vai trazer para a gente essa fase que a gente chama de consolidação, ou seja, aquele momento da euforia passa, vem a calmaria e vem aí uma geração que tem um olhar urbano e também regional. Né? A gente fala que a geração modernista no Brasil, né, ela vai se dividir em geração de prosa e poesia. Aí na poesia a gente destaca Carlos Drummond de Andrade, que na nossa próxima aula nós vamos falar da poesia, hoje nós vamos falar da prosa, mas a gente vai ter esse momento forte, produtivo, muito interessante da nossa literatura. Né? Sempre lembrando, né, pessoal, que é importante a gente manter o nosso ritmo de trabalho, o nosso ritmo de tarefa, apostila 4, página 132, só 2 exercíciozinhos aí, 1 e 2, tá ok? Essa segunda geração modernista, ou chamada de segunda fase, né, do modernismo, ela vai representar um movimento chamado Geração de 30, ou fase da consolidação, como eu disse para vocês, né? Ela vai de 1930 a 1945, e aí ela é marcada por uma fase importante, não só da história brasileira, da história do Brasil, mas da história do mundo de maneira geral. A gente tem aí bem próximo a crise de 1929, né, a queda da Bolsa de Nova York, a crise do café, a República do Café com Leite, né, nesse período aí, ó, de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, que traz aí um homem reflexivo, um homem preocupado, né, com questões intimistas, com questões que são caras à humanidade, né, que é a questão do trato com o humano, né, de como que o humano foi sofrido, como que o humano foi trazido, né, a sua marca mais cruel, né, a face mais cruel do ser humano, né? E aí a gente vai ter como início dessa intensa produção literária, né, alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, nosso querido mineiro, e é interessante falar com vocês que Carlos Drummond de Andrade foi, dentro da história do Enem, o escritor que mais vezes apareceu, apenas uma curiosidade, mas é interessante. Além da parte de poesia, ele também tem a sua prosa, né, e tem as suas crônicas, que são muito interessantes, são muito bacanas de serem lidas, mas a gente vai falar de Carlos Drummond na próxima aula com mais tranquilidade. Na prosa, a gente vai ter como abertura da segunda fase do modernismo o romance A Bagaceira e a Bagaceira de Bagaço, da Cana, né, do escritor José Américo, que vai trazer aí pra gente, na sua obra, né, esse sofrimento do homem, né, que trabalha no corte de cana, do homem do interior, né, do nordestino principalmente, né? A gente pode dizer que essa fase da consolidação da segunda fase do modernismo, ela vai ser um momento de concretização e de maturação e afirmação dos novos valores, né? E o que seriam esses valores? A questão do olhar para a brasilidade, né? Uma arte, uma literatura com os pés plantados no Brasil. Então a gente vai perceber temas nacionais, temas sociais, temas históricos, né? Aí nesse quesito aí de temas históricos, a gente acaba tendo uma certa ligação aí com o pré-modernismo, né? E é importante a gente frisar, eu já havia falado, mas eu gostaria de frisar isso para vocês, né, que foi um momento, um contexto muito conturbado, né? Crise da Bolsa de Nova York, né? Nós temos aí os governos totalitários na Europa, né? Fascismo, nazismo, a era Vargas aqui no Brasil, né? Chegando aí a política do café com leite, né? E também, de uma certa forma, se aproximava aí o Estado Novo. Então, todas essas eu sempre gosto de reforçar isso, né? Que nós somos seres históricos, seres sociais,
por mais que a literatura esteja distanciada da realidade, ela bebe sim na fonte daquilo que o homem é, na sua essência, né? Nós podemos resumidamente falar como características da segunda fase do modernismo, né? A influência do realismo e do romantismo, né? A gente vai ter um nacionalismo e um universalismo e regionalismo ao mesmo tempo. É interessante pensar nisso, mas peraí, nacionalismo, regionalismo e universalismo? Porque ao mesmo tempo nós estávamos com o nosso olhar voltado para a valorização da nossa cultura, dos nossos problemas sociais, dos nossos problemas econômicos, também estávamos voltados para o olhar do que estava acontecendo no mundo de maneira geral. A guerra é um reflexo disso, né? Nós vamos ter a influência psicanálise de Freud, que influenciou o realismo no Brasil, né? O movimento realista. Um detalhe interessante, a temática do cotidiano, o homem no seu dia a dia, o homem no seu vai e vem, né? Aí, lógico, se eu vou representar o homem no seu vai e vem, o homem no seu dia a dia, eu vou ter aí uma primazia da linguagem coloquial. Né? Na poesia, a utilização de versos livres e brancos, ou seja, sem aquele rigor métrico, sem aquele rigor, né, dos cânones até então utilizados, né? Quando a gente fala de prosa, né, dentro da segunda fase do modernismo, a gente vai ter dois vieses, né, dois caminhos. O regionalismo, né, os romances regionalistas, que vão falar principalmente do nordestino, e os romances urbanos. Né? Então vai haver aí uma preocupação com os problemas sociais, mas ele vai mostrar a realidade de diversos locais do Brasil, né? Ora no campo, ora na cidade, ou seja, um Brasil mais inteiro, gente, com um olhar mais abrangente, né? E aí eu já havia destacado para vocês, né, a obra que inicia, a Bagaceira, de José Américo de Almeida, que vai falar aí da seca. O tema da seca ele é sempre recorrente, né? O tema da seca, dos retirantes. Nós vamos ter Graciliano também com o tema da seca, né? Com Vidas Secas, que é uma obra memorável aí, né? Que vai falar, infelizmente, da miséria, da fome, da dificuldade daquele que tem que abandonar a sua terra, né? Jorge Amado, né? Aclamado e reaclamado pela crítica, pelo cinema, pelo teatro, né? Então tem várias obras, País do Carnaval, Cacau, Capitães da Areia e tantas outras obras, né? Que vão mostrar aí para nós, né, os temas como a mestiçagem, a relação da exploração do capital-trabalho, da exploração do homem pelo homem, dos meninos abandonados, né, do problema da seca também. E uma das minhas preferidas, né, a Raquel de Queiroz, com o romance O 15, que vai retratar uma das maiores secas que assolou o Nordeste do Brasil em 1915. Vale a pena ler o livro, muito bacana, muito interessante. E temos também José Lins do Rego com Menino de Engenho, né, que vai mostrar aí um ambiente do engenho, vai abordar aí a temática do ciclo do açúcar. Espero que tenha dado para vocês aí uma visão geral, né, da segunda fase do modernismo no Brasil. Grande beijo, sucesso a todos!